Olá, professor! Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, onde a gente vai conversar sobre um tema muito importante, atual e que pode fazer a gente pensar muito sobre determinado assunto. Bom, eu sou a Maria Luísa, da Eletro 2, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que aparece muito nas notícias, nos livros de história e, infelizmente, ele ainda está causando muita dor e conflito, que é o fundamentalismo religioso. Mas calma, o nosso papo aqui não é para criticar nenhuma religião, e sim para entender o que acontece quando a fé, que deveria aproximar as pessoas, começa a ser usada para dividir e até justificar a violência. Mas afinal, o que é isso, como ele surge e por que é tão perigoso quando as pessoas levam suas crenças ao extremo? Para ajudar a responder essas perguntas, eu tô aqui com meus colegas e amigos Maria Eduarda, Ana Cláudia, Matheus Leal e José Pedro. Tudo bem, gente? Oi, gente! Eu sou a Maria Eduarda e eu amei o tema de hoje, porque é algo que a gente precisa entender para conviver melhor com as diferenças. Oi, meu nome é Ana e eu também tô muito animada porque isso é um assunto sério, né? Mas que dá pra gente conversar com calma e com respeito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, me chamo Matheus da Rosa Leal, sou aluno da Eletro 2 e hoje venho aqui no podcast da Eletro 2. Salve, salve geral, meu nome é José e junto com meu grupo de colegas nós vamos apresentar o trabalho de Sociologia do professor Demétrios. Bom, o tema abordado é o fundamentalismo, que é um assunto que ajuda a gente a pensar sobre a liberdade, o convívio e o respeito entre as pessoas na sociedade, certo? É um assunto que, falado assim, é muito básico, muito, sei lá, sem sal, sem tempero, sei lá, convive com as pessoas. Porém, quando tu vai pensar mais a fundo sobre isso, gera muito especulação e tem muita conversa sobre isso. Então nós vamos destrinchar mais ou menos como é que funciona esse assunto em si e trazer o conceito por trás que essa palavra carrega, que é uma palavra muito forte, certo? Então, vamos nessa. Como já havia mencionado, me chamo Maria Luísa, da Eletro 2. Bom, para começar, eu acho importante a gente entender o conceito básico. O fundamentalismo religioso é quando um grupo que acredita que só a sua religião ou a interpretação que tem dela é correta e que todas as outras estão erradas. Essas pessoas elas costumam seguir os textos sagrados ao pé da letra. Elas acabam não aceitando nenhuma mudança, nenhum diálogo ou até mesmo uma interpretação diferente. O problema dessa rigidez é que ela acaba virando uma intolerância. E a fé, que deveria unir, começa a separar as pessoas. Sim, e o curioso é que o termo fundamentalismo vem lá do início do século XX, quando um grupo de cristãos dos Estados Unidos publicou uma série de livros chamados The Fundamentals, se eu não me engano, que o meu inglês também não é muito bom, né? Que defendia uma leitura literal da Bíblia. E a ideia começou só com um movimento religioso interno, mas depois o termo foi usado para descrever qualquer grupo que leva a sua fé ao extremo, seja no cristianismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo ou qualquer outra religião. Hoje, quando a gente fala em fundamentalismo, a gente fala de algo muito maior. Um comportamento radical que recusa o diálogo e tenta impor uma única visão do mundo. Realmente, Duda, isso é muito importante. E o que mais me chama a atenção é que o fundamentalismo, ele costuma crescer em tempos de crise. Por exemplo, quando as pessoas elas estão com medo, elas estão inseguras ou até se sentindo ameaçadas. Exatamente, Ana. É como se o fundamentalismo ele transformasse algo espiritual em algo de controle, né? Tipo, a religião, ela deveria ser um espaço de amor e acolhimento. Também, só que tipo, ela vira uma arma de opressão, né? Por causa que isso acontece quando as pessoas param pra questionar, param pra pensar, param, tipo, elas param assim pra pensar por si mesma e elas só obedecem, tipo, cegamente, entendeu? É verdade mesmo, Matheus. E também, tipo, tem o papel das redes sociais, tipo, no Instagram, no Facebook, no Snap, qualquer coisa assim, tu entra, tem um vídeo, sei lá, de uma IA espalhando fake news e tudo mais, entendeu? Dizendo coisas, espalhando medo, mentiras e tudo mais, tá ligado? E essas ideias, assim, vai se alimentando, sabe? Vai criando grupos, assim, essas pessoas vai criando bolhas fechadas, assim,
E aí eles só vão escutar quem é dali daquele ramo, entendeu? Eles não vão, tipo, escutar o papo de quem é de fora e de quem não concorda com as ideias dele. Então, por isso, o fundamentalismo é tão importante, entendeu? Porque ele sempre tenta visar, escutar e compreender quem tá tanto do lado de dentro dessas bolhas, desses grupos, quanto quem tá do lado de fora, entendeu? E é o que a gente tá fazendo isso, entendeu? Nós tá tentando, tipo, compreender tudo e todos de todas as ideias de quem tanto quem concorda, quem tanto discorda de tal assunto e pegar uma ideia assim e confirmar ela, entendeu? Tipo, pegar a nossa visão do assunto. Isso aí eu acho muito importante e é massa isso aí. Perfeito, José. E dá pra ver que o fundamentalismo não é algo restrito a uma religião específica, né? Ele pode aparecer em qualquer uma. O que muda é a forma que ele se manifesta. Pode ser através de leis, costumes, discursos ou até ataques físicos. Mas o ponto em comum é sempre o mesmo: a intolerância, a ideia de que eu estou certo e todos os outros estão errados. E o pior é que muitas vezes essas pessoas acreditam que estão fazendo bem. Elas acham que estão defendendo a fé, quando na verdade estão ferindo os próprios princípios da religião. A maioria das religiões fala de amor, perdão, compaixão, respeito. O fundamentalismo distorce tudo isso e transforma a fé em fanatismo. Eu acho que o melhor remédio para isso é a conversa e a empatia, porque quando a gente entende que o outro ele tem direito de acreditar no que ele quiser, as brigas elas diminuem. Bom, e falando nisso, né? Eu lembro de uma frase do filósofo Voltaire, que é a frase: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Bom, essa ideia ela serve perfeitamente para a questão da fé, né? Que é, tipo, a gente não precisa acreditar nas mesmas coisas para conviver em paz. E o mundo ele é bonito justamente porque ele é diverso. Porque, tipo, não precisamos acreditar nas... Eu não preciso acreditar no que tu acredita pra eu viver em paz. Sim, tipo, e o fundamentalismo ele não tá só, tipo, na religião em si, na religião, tipo, na essência da religião, assim. Ele tá em todo, tipo, a coisa, tipo, digamos que esteja em grupo, assim, sabe? Digamos, uma ideia política, por exemplo, um líder político que explana essa ideia e diz que é a verdade absoluta, torcida organizada, entendeu? Que os caras, todo mundo vai lá, segue, não sei o que, o cara falou isso, vamos todo mundo seguir, entendeu? Mas só que o problema na religião é que ela mexe com a fé da pessoa, então isso se torna perigoso e a pessoa pode, tipo, se tu discordar com aquilo que ela crê, com o que ela fala, ela pode se tornar muito mais agressiva do que, sei lá, uma torcida organizada, entendeu? Que eles podem ignorar, falar que não acredita e tá. Só que a fé pode... Isso mexe com a cabeça da pessoa e pode se tornar muito perigoso, entendeu? Então tem que ter uma visão a mais sobre isso. Eu adorei o ponto que o José trouxe. Tá, e pensando em soluções, o que a gente poderia fazer no nosso dia a dia que, de certa forma, evitaria esse tipo de comportamento? Eu acho que começa com a escuta. Antes de criticar ou zombar da crença de alguém, tentar entender o porquê. Muitas vezes a gente julga sem conhecer. Também é importante a gente pensar sobre o que a gente acredita, porque ter fé sem pensar pode virar cegueira. Por isso é bom a gente questionar, buscar sentido e não seguir algo só porque alguém mandou. Educação, diálogo e convivência é a chave, tipo, quanto mais a gente se informa, menos espaço o extremismo tem. Resumindo, quanto mais a gente se informa, menos ignorantes somos. Sim, e tipo assim, uma coisa que a gente não pode esquecer é que o fundamentalismo não tá só nas religiões, né? Tipo, tá em tipo, todos os parâmetros possíveis, assim, que tu possa imaginar de grupo. Pode estar tanto em ideias políticas, torcida organizada, como eu posso dizer, em qualquer lugar onde as pessoas quiserem. Agora que a gente já entendeu melhor o que é o fundamentalismo religioso, nós vamos ouvir o que representantes de diferentes religiões têm a dizer sobre esse tema. Enquanto vocês assistem, prestem atenção em 2 pontos. Primeiro, o que cada um diz sobre o fundamentalismo e segundo, o que todas essas falas têm em comum. Olá, queridos e queridas, alunos e alunas do IFSU aqui de Santana do Livramento. O meu nome é Wilker,
eu sou cristão, sou pastor da Igreja Metodista, uma igreja histórica protestante que nasceu na Inglaterra no século XVIII. E aqui em Santana do Livramento estamos celebrando agora, mês que vem, 116 anos de vida e missão nesta terra abençoada. Queridos e queridas, primeiramente, parabéns a vocês por estarem trabalhando, por estarem pensando acerca deste tema tão relevante na sociedade em que nós vivemos. E também muito obrigado pelo convite, é um privilégio trazer essa palavra para vocês neste pequeno espaço de tempo. Falar sobre fundamentalismo, nós temos que destacar primeiramente que a palavra fundamentalismo, ela ganha um cunho pejorativo, mas na verdade cada grupo, cada organização possui seus fundamentos, seus valores que são essenciais para dar unidade e identidade a cada grupo. Se o grupo não tem seus fundamentos, ele se esvai com muita facilidade. O problema é quando eu exerço uma verdade absoluta naquilo que é fundamental para mim e rejeito o que é fundamental para o outro. Isto é, para firmar e afirmar a minha verdade, eu preciso desconstruir a verdade do outro. Ou seja, em alguns casos extremos, eu até mesmo posso desejar o extermínio do outro grupo simplesmente porque aquele outro grupo ou pessoa pensa, age ou é diferente de mim. Quando se parte para esse extremismo cego, onde a possibilidade de visão está apenas naquilo que eu creio, naquilo que eu enxergo, aí então as atrocidades acontecem. E isso nós temos registro no decorrer da história mundial. Queridos e queridas, eu deixo para vocês uma palavra que é muito fundamental, que é muito importante, para que haja o diálogo entre grupos diferentes, entre religiões diferentes também. E essa palavra é respeito. Nós precisamos respeitar mais o nosso semelhante. Nós precisamos respeitar mais aquele que é, pensa e age diferente de mim. E quando eu digo respeitar o outro, eu não estou abrindo mão dos meus valores. Eu não estou abrindo mão daquilo que é verdade para mim. Mas eu também estou olhando para ele e vendo que ele também tem suas verdades. Há uma palavra muito especial que foi dita por Santo Agostinho e muito reproduzida também por John Wesley, o líder do movimento metodista lá na Inglaterra. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em tudo, caridade. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Olá, me chamo Ana Paula e, em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite de poder falar um pouquinho sobre a minha religião. Então, eu frequento a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Frequento desde os meus 15 anos, né? É uma igreja cristã e ela é completamente centralizada em Jesus Cristo. E nos passa a ideia de que nós simplesmente devemos tentar viver exatamente o que Cristo nos ensinou, como Cristo sempre nos ensinou, que é amar as pessoas como nós mesmos. E isso, né, faz com que nós tenhamos mais empatia e amor ao próximo. Quando a gente fala sobre fundamentalismo religioso, eu vejo como uma prática de fé de forma muito rígida, onde a pessoa acha que só existe uma interpretação possível e pronto. E quando isso acontece, você perde muito o diálogo, né? E eu acredito não somente o diálogo, mas também o espírito do próprio ensinamento, né? Porque a fé, ela não foi criada para ser um muro, para virar um muro, né? E sim foi feita para ser uma ponte entre nós e Deus. E sem dúvida, dentro da minha religião, como em qualquer outra instituição religiosa, existem pessoas que vivem a fé de maneira diferente. Existem aqueles grupos que são mais fechados, outros que são mais abertos, mas a doutrina central da igreja é bem clara. Cristo sempre nos convidou, ele nunca forçou ninguém. E a gente acredita no arbítrio, que é o direito que cada pessoa escolher seu próprio caminho. Então, para nós,
A fé não é imposição, e sim vivência. Então, sim, sem dúvida dá para a gente conciliar a fé e o respeito e as escolhas diferentes, né? Não só como dá, como devemos, né? Isso acho que inclui muito sobre o bom senso que nós devemos ter com as pessoas e a empatia. Não importa às vezes as opiniões que elas têm, o respeito e o diálogo, elas sempre devem vir em primeiro lugar. E Cristo, ele convivia com pessoas diferentes, mas tratava todas com dignidade. Se eu digo que sigo a Cristo, então eu tenho que pelo menos tentar fazer igual, né? E sobre o diálogo entre religiões, para mim é essencial, o essencial é a humildade e a escuta. Todo mundo está buscando, sim, todo mundo de alguma maneira, eu acredito nesse mundo, busca paz, busca sentido para a vida ou busca algo maior. A gente não está em competição. Respeitar o outro não vai diminuir a nossa fé. Na verdade, vai mostrar a raiz que tem por trás dela, né? Então, é isso. Eu basicamente procuro viver a minha fé com firmeza, mas lembro sempre que o primeiro mandamento que Cristo nos deu foi de amar as pessoas como a nós mesmos, né? Então, gosto de ter esse bom senso e o respeito e conhecer, sim, e ouvir as outras denominações religiosas, né? Então, é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por esse convite. Acabamos então de assistir aos depoimentos dos representantes religiosos e eu confesso que fiquei emocionada. Cada um falou de uma forma diferente, mas defenderam uma ideia parecida, que a fé ela deve gerar o amor e respeito, nunca ódio. Vocês concordam? O que vocês sentiram vendo isso? Uma coisa que me fez pensar bastante é que, no fundo, todas as religiões têm a mesma base: o amor, o respeito e a vontade de fazer o bem. O jeito de praticar pode ser diferente, os rituais também, mas a mensagem principal é a mesma: cuidar do outro e viver em paz. Verdade, Duda. Eles explicaram que o fundamentalismo ele vem do medo e da falta do conhecimento, e às vezes a pessoa fica tão insegura com a própria fé que ela acaba atacando os outros para se sentir melhor. Mas isso destrói o verdadeiro sentido da fé, que deveria trazer paz e não competição. Bom, eu concordo contigo, né, Ana? Pra mim, eles querem certezas absolutas, mas a verdade espiritual, ela é feita de questionamentos, né? Ela é feita de buscas. E quando a gente para de questionar, a gente começa a obedecer cegamente. Só que é aí que aí tá o perigo. Tia Matheus, pior que é verdade, mas, tipo assim, o fundamentalismo geralmente, tipo, na maioria das vezes ele costuma nascer, tipo, da intolerância entre uma pessoa e outra, entendeu? Tipo, os papos não condizem e aí gera todo esse debate, essa briga também. E geralmente isso acontece tanto, tem outros assuntos também que geralmente acontece, mas um dos mais principais, assim, dos mais cabreiros, assim, que digamos, é a religião, né? Tipo, boatos que contam de pessoa pra pessoa, que pode ser, tipo, anos atrás, assim, nem pode ser verdade, e as pessoas, tipo, diz como que é fato aquilo que aconteceu e que não confia na pessoa que é de tal religião, então são de tal religião. Então isso acontece bastante, assim, entendeu? É mais comum do que, tipo, assim, do que parece, entendeu? É mais, tipo, é bem bravo, assim, esse contexto aí. E isso é complicado, né? Porque, tipo, a pessoa não busca atrás, só, tipo, ouve o que diz que é verdade e aí adota isso pra ti e espalha isso, entendeu? Tipo, e nem, tipo, na maioria das vezes não é verdade, entendeu? Ou se for verdade, sei lá, faz 1500 anos e aí não condiz mais com as práticas da religião atual. É que quando a gente pensa bem, o fundamentalismo ele é uma mistura de medo e poder. Medo do diferente e a vontade de controlar o outro. Mas assim, o bonito dos vídeos foi ver que a maioria das religiões, ela prega o contrário, o amor, o perdão e a convivência. Então, eu queria perguntar para vocês, como a gente pode combater o fundamentalismo no nosso dia a dia? Eu acho que o primeiro passo é escutar mais. Em vez de criticar ou debochar da fé dos outros, tentar entender o que aquela crença significa pra pessoa. A empatia é o antídoto do fanatismo. Quando tu entende o outro, tu deixa de ver ele como teu inimigo.
Eu concordo, Duda, e eu também acho que a educação ela é muito importante. E na escola a gente devia aprender sobre várias religiões, não para escolher uma, mas para entender todas. E quando a gente aprende, o preconceito ele diminui. O fundamentalismo ele cresce quando as pessoas têm medo do que não conhecem. Pois é, né, mano? Tipo, e o ponto principal, assim, pra te combater o fundamentalismo, assim, tipo, é coisa simples, tipo, é coisa pequena, só tu não respeitar o cara, não dar risada dos símbolos, dos artefatos deles, assim, tipo, das coisas da religião dele. E também não fazer preconceito com o cara, mano. É só tu respeitar ele ali, deixar ele ali na dele ali, respeitar os costumes que ele faz, assim, que aí vai ter uma mudança já, entendeu? Porque se tu começar. Porque, tipo, religião não é um assunto tão humorístico, assim, não dá pra te fazer tanta piada assim, porque as pessoas se ofendem bastante e aí dá evitar problema já, né? Então só deixa o cara ali na dele ali, fazer as coisinhas dele ali, pá, e respeitar ele, tranquilo. Realmente, José, eu concordo. Porque eu penso que a fé, ela só tem sentido quando ela inspira boas ações. Não adianta a pessoa dizer que ela é muito religiosa se ela não pratica o amor, a paciência e a compaixão. No fim das contas, a gente não precisa pensar igual para viver em paz. O importante mesmo é lembrar que o mundo ele é grande o suficiente para todas as crenças e formas de ver a vida. Nossa, sim, isso é tão real, Maria. A fé de verdade liberta e o fundamentalismo aprisiona. A gente precisa aprender a usar a religião para unir e não para dividir. Bom, o fundamentalismo, na real, ele surge assim, tipo, quando a empatia, a bondade das pessoas passa o teto das regras, ou seja, tipo, ele se perde no meio das regras ali e fica muito confuso. Aí essas regras no final só servem pra espalhar ódio, difamação, briga, só serve pra isso e aí perde o ramo espiritual e só vira bagunça, entendeu? E aí, basicamente, vira uma forma de controlar as pessoas, perde o sentido dela, tipo, a principal razão dela, que é ser uma coisa espiritual, assim, no meio das regras, e acaba tomando outro rumo e aí não acaba bem, só tristeza na vida das pessoas e desgraça. E é bonito ver que mesmo com religiões diferentes ou até mesmo sem nenhuma, todos podemos compartilhar valores humanos como bondade, respeito e solidariedade. Bom, então chegamos à conclusão que o fundamentalismo religioso, ele é uma ideia que defende que as pessoas elas devem seguir as suas religiões do jeito mais antigo, né? Do jeito mais antigo e puro, levando ao pé da letra, levando ao pé da letra tipo o que está escrito nos textos sagrados. Quem tem esse pensamento geralmente é contra as mudanças da sociedade moderna. E, e querem que tipo, a religião ela tenha mais influência nas leis, na política. No cristianismo, por exemplo, surgiram grupos que lutam contra o aborto, contra os direitos das pessoas LGBTQIA+, dizendo que querem proteger a família tradicional. Mas esses grupos eles conseguiram bastante poder político, principalmente nos Estados Unidos e também em partes da América Latina em todo. O fundamentalismo religioso nasce do medo e da intolerância. A fé verdadeira nasce do amor e do respeito. Onde há diálogo, não há espaço para o fanatismo. Que conversa linda, sinceramente. Hoje ficou claro que o fundamentalismo religioso ele é muito perigoso, justamente porque ele tira da religião o que ela tem de mais bonito, que é o amor. Mas também aprendemos que é possível combater isso com diálogo, conhecimento, respeito e ter o coração aberto, né? Então, o que a gente leva dessa reflexão para fora daqui, para as nossas famílias, escolas e redes sociais, é que a fé, qualquer que seja, seja sempre uma ponte, nunca um muro.